Aleluia. Abra comigo 2 Samuel. O tema da mensagem dessa noite é: homem, pegue a sua espada. Homem, pegue a sua espada. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Você que não gosta de ser exortado, que fica tristinho quando alguém puxa a sua orelha ou chama a sua atenção, dá chance. Eu estou te dando uma chance de ir embora. Depois você é culpado. Depois de você ouvir, você é responsável. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, para as guerras, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Betseba, filha de Eliã, a esposa de Urias. Teu servo é teu. Então Davi mandou que trouxessem a ela e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Vamos orar? Senhor, tua palavra é uma espada. Ela corta. Uma faca, uma espada de 2 cortes, 2 lados, 2 gumes. E ela corta quem prega e corta quem ouve. Mas a gente acredita, Senhor, que a tua espada tem que vir com óleo, porque senão ela não corta, ela machuca. E nós não queremos ser machucados pela tua palavra, nós queremos ser cortados. Queremos que o Senhor faça uma cirurgia. Queremos que o Senhor tire o que tem que tirar e coloque o que tem que colocar. Por isso nos submetemos ao teu Espírito e à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que eu amo na Bíblia é que ela não esconde a humanidade de ninguém. Ela deixa bem claro a humanidade de todos os homens. Ela deixa bem claro os pecados de todos os homens, a não ser um que era 100% homem e 100% Deus, Jesus, que não pecou. Tirando ele, todos os homens pecaram e estão os relatos na Bíblia. Todos pecaram. E Davi é um homem que a gente conhece como o rei Davi, um homem que matou o gigante e um homem conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Então, ninguém melhor do que Davi para dizer que é um homem de Deus, ok? Mas mesmo sendo um homem de Deus, e aqui já era rei, já era ungido rei, não era aqui antes de se converter, nada. Ele já conhecia o Deus de Israel. E mesmo conhecendo o Deus de Israel, ele tropeça, e tropeça, na minha opinião, de uma forma bem tropeçada. Ele tropeça bem, né? É tipo assim, Davi não sabe pecar, mas quando ele peca, ele peca. Ele peca pecando mesmo. Ele pega, se é para pecar, vamos pecar direito. E ele tropeçou, despencou aqui, e você entendeu o texto, né? Que ele estava em casa, no terraço, e ele olhou e viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita, e ele, como rei, mandou chamar aquela mulher. Interessante, ela era esposa de um soldado de Davi. Enquanto o soldado de Davi estava na guerra, ele estava saindo com a esposa do soldado. E isso, não sei você, uma falta de caráter, uma falta de hombridade, uma falta de fidelidade, uma falta de um monte de coisa. Eu acho que Davi faltou bastante coisa aqui para ele. Mas eu acho que é importante, e a Bíblia é muito sábia, deixando o erro desses homens como um sinal, como um sinalizador, não para a gente cair, para a gente não cair. Esses sinalizadores não foram para assim, olha, é assim que Davi fez, faz também. Não, Davi fez isso, cuidado. É como uma placa de sinalização dizendo, pegue a esquerda, não a direita. A direita você cai, a esquerda você não cai. Então tudo que está na Bíblia, a Bíblia fala que ela foi inspirada e ela é boa para exortar, corrigir, ensinar. Então tudo que está escrito é bom. Então mesmo o erro de Davi
colocado aqui é bom, porque aponta para mim e para você, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, tropeçou desta forma, eu não estou isento de cair da mesma forma ou pior. Logo, por que ele caiu? E a Bíblia vai nos deixar algumas coisas aqui interessantes, para a gente não seguir esse caminho. Davi, interessante, ele não acordou pela manhã dizendo assim, vou adulterar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Acorda pela manhã e diz, é hoje que eu cheiro cocaína. É hoje que eu vou matar um. Não, você vai nutrindo sentimentos ou vai deixando de fazer coisas. Um hábito é sempre substituído por outro hábito. E você vai deixando algumas coisas naturalmente, quando você perceber, você já está praticando, pensando e fazendo coisas que você não queria fazer. Então, só guarde isso, ninguém acorda decidido a fazer o que Davi fez. Davi não subiu no terraço uma vez na vida. Davi talvez já tinha subido e talvez já tinha até visto aquela mulher se banhando. Então, não foi uma coisa momentânea. Davi, ele não foi para uma boate, ele estava em casa. Ele não foi para Night Song. Ele não foi para... Ele estava em casa. Ele não estava embriagado. Ele não estava desviado. Estava em casa. E olhando assim, aparentemente, qual foi o pecado de Davi? Onde ele tropeçou? Por que levou ele? Mas o grande detalhe é que a Bíblia diz que aquele tempo era um tempo em que os reis iam para a guerra. E Davi era o quê? Rei. Então, era primavera, era o tempo em que os reis iam para a guerra. E Davi era um rei e estava onde? Em casa. Então, o grande problema não é ficar em casa. O grande problema não é tirar a sonequinha da tarde, porque Davi tirou a sonequinha da tarde. Não tem problema nenhum subir no terraço do palácio. O problema é fazer isso em época de guerra. O problema é fazer coisas em épocas e estações que não devem ser feitas mais. O problema é sair do tempo do cronômetro de Deus. O problema é sair do trilho de Deus. Pessoas pedem assim, homens pedem, Deus abençoa os meus caminhos. Essa oração não é sábia. A oração sábia é, me mostra o teu tempo e o teu caminho para que eu ande nele. Porque Deus não vai abençoar o seu caminho, os caminhos dele já estão abençoados. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então entrega o teu caminho, anda no dele. Então o princípio o erro de Davi é estar fora da estação da guerra. O que Paulo diz aos coríntios? Meninos fazem coisa de menino, homens fazem coisa de homens. Quando eu era menino, o que Paulo diz? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Tem algum problema menino fazer coisa de menino? Tem algum problema dormir um sonequinho às 3 da tarde no terraço? Tem algum problema ficar em casa? Não. O problema é fora do tempo. Então menino faz coisa de menino. Às vezes eu estou num restaurante, não sei se você já passou vergonha com seu filho, eu já passei com a minha filha, eu sempre olhava aquelas crianças birrentas, que sapateia, grita e rola no chão. Eu dizia assim, se fosse meu filho. Alguém já pensou isso? Levanta a mão, confessa o pecado. Não, todo mundo. Não é? Se fosse meia hora lá em casa. Uma falta de educação. Eu falava isso, até a minha fazer. A minha fez isso no shopping, na praça de alimentação. Todo mundo olhou. E eu sei o que eles estavam pensando. Exatamente o que eu pensava. E eu pegava e me todo mundo olhando. E quanto mais eu apertava, mais gritava. Tive que levar para o banheiro, ver coelhinho. Ver coelhinho é uma história. Disciplinar, né? Corrigir, mas não na frente dos outros. E aí eu estava aquela loucura. E aí eu lembro que as pessoas faziam assim, olhavam, faziam assim, meu Deus, o que não parava meia hora tentando acalmar e gritava e rolava. Aí tu segurava, ela, sabe a criança quando ela ela derrete no corpo, assim, ela sai. Ela se larga assim, vai se largando, aquela coisa. E agora, eu passei por isso, então agora o meu coração tem misericórdia dos pais que passam.
Então, às vezes, eu estou em algum lugar e a mãe está lá, né? O pai está lá, eu falo, parece criança, né? Por quê? Porque é criança. A criança está ali gritando, chorando, porque é criança. Bebê, 1 ano, 2 anos, é criança. Não tem noção ainda que aquilo ali é lógico que tem que corrigir, tem que... mas enquanto não aprender, é criança. E criança faz coisa de criança. Às vezes eu vejo no restaurante, cai um prato, a criança derruba um prato, o pai já, ai meu Deus, eu falo, ó, coisa de criança, parece criança fazendo coisa de criança. Aí o pai ri, né? Alivia, né? Ai, criança, né? É isso mesmo, pai, é criança, porque criança faz coisa de criança. E Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Só que agora eu não sou mais menino, Paulo está dizendo. Agora eu não posso mais fazer coisa de menino. E essa comparação de menino e adulto tem 2 conotações e eu quero falar das 2. A primeira é espiritual. Paulo está dizendo, o menino espiritual faz coisa de menino espiritual. Ele não sabe, ele troca os pés pelas mãos, ele não conhece as escrituras, ele está aprendendo a falar, ele não sabe, ele não tem noção, o caráter não foi transformado, ele é uma criança. Aí quando ele cresce espiritualmente, ele fica maduro, ele não disputa por qualquer coisa mais, ele está no lugar dele, ele sabe quem ele é, ele tem um chamado, ele não precisa mais provar nada para ninguém. Só que essa é uma conotação espiritual, sem a conotação natural. Qual é a natural? Que menino faz coisa de menino. E que homem faz coisa de homem. O problema é a gente ficar agindo em época de guerra, como se não houvesse guerra. Nós vimos na televisão agora 2 adolescentes entrar numa escola e desferir tiros e matar alguns adolescentes, e a gente fica assim, meu Deus, por que isso? Aí você vai ver o histórico dos meninos, faltou um pai, faltou a mãe, faltou estrutura familiar, e a gente está dizendo, ai, que coisa horrível aconteceu lá em Suzano, poderia ter acontecido aqui. Por quê? Nós estamos brincando em tempo de guerra. O diabo está sapateando em cima dos nossos filhos e a gente está achando legal. A gente acha bonitinho. A gente acha legalzinho. Meu irmão, no Brasil, a idade média de maturidade de um homem é 48 anos. Com 48 anos os homens estão amadurecendo. Com o Brasil é uma vergonha. Marmanjões de 35, 40 anos, bebês gigantes, que não assumem o seu lugar na guerra. Ou você acha que o diabo está brincando com sua filha? Ele está assim, brincando de diabo. Então eu e você, nós temos que entender uma coisa, escute, não haverá compaixão da parte da tropa inimiga. Não existe compaixão do lado do inimigo. E então o posicionamento de Davi era um só: pega a espada e vai para a guerra, porque era tempo de guerra. Quantos estão entendendo? Não tem problema passar 1 ou 2 horas na frente da TV, ou jogando videogame, ou vendo série na Netflix ou no celular, desde que você tenha 12 anos. Aleluia. Não tem problema ficar jogando videogame 2 horas por dia. Não tem problema nenhum você ficar na Netflix, chegar em casa todo dia no sofá, ligar o sofá, ligar a televisão e ficar ali, desde que você tenha 12, 11 anos de idade e as tarefas da escola já estão feitas. Porque se as tarefas não estão feitas, tem que fazer as tarefas primeiro. Não tem problema nenhum a gente brincar de ser crente, desde que tenha 11 anos e vai para a escolinha do Kids. Lá a gente vai desenhar. Não tem, o problema é continuar com essa postura de menino, já numa posição de rei. E você que tem família, vou te dar uma palavra: você é rei da sua casa. Você é o Davi do seu exército. A sua esposa e você formam um exército. A sua esposa, você e seus filhos formam um exército. Mirim. Mas é um exército. E os soldados, olha que interessante, o texto diz que Joabe foi para a guerra com o exército e ganhou. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos ganhando guerras lá fora e estamos perdendo guerras aqui dentro.
Estamos ganhando guerra lá, o salário está aumentando, a profissão está indo, eu estou falando 3 idiomas, eu estou estudando teologia, estamos crescendo lá fora, estamos expandindo a largas tendas. Olha a minha reputação, meus amigos, eu estou crescendo em todas as áreas, uau, mas estamos perdendo dentro. Davi ganhou a guerra fora, mas perdeu dentro. Naamã era um general de guerra com uma postura extremamente honrosa, conhecido e aclamado por muitos, tinha nome e sobrenome. Só que Naamã era leproso, ele chegava em casa, tirava a roupa, a mulher via a lepra dele, os filhos viam a lepra dele. O problema, repito, não é fazer as coisas de menino, desde que você seja menino. Eu entendo um novo na fé, que chega para mim e pergunta: pastor, eu estou com raiva do fulano, eu estava orando, eu dei uma vontade de bater nele, eu fui lá bater nele, bati nele. Aí eu vou dizer: tu estava orando, deu vontade de bater nele, fui lá bater nele. Eu vou entender, desde que tem 3 meses de fé, desde que não entendeu nada ainda do evangelho, não entendeu que está segundo lado da face, não aprendeu ainda. Mas eu não vou compreender se isso vem do Fabiano, se isso vem de alguém que tem um tempo com Deus, uma maturidade. Então, é compreensível. Agora, não é compreensível. E me perdoe. As nossas mulheres, os nossos soldados estão desesperados. Muitas das esposas nossas estão indo para a guerra sozinhas. Mulheres chamam a minha esposa para conversar e falam: eu estou orando e nada muda, o meu marido não se posiciona, está no terraço, olhando coisas que não tem que ver. Escute, tudo que a gente faz no mundo espiritual tem colheita, e tudo que a gente faz no mundo natural também. Tudo. Davi teve uma colheita, nasceu um menino. A mulher ficou grávida, teve que matar o cara, mandou matar Urias. Um problema, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. O que aconteceu? Quando ele caiu com aquela mulher, engravidou, ele teve que resolver uma mentira cobrindo a outra, e um abismo chama o outro. Enquanto você não interromper esse ciclo, é um buraco chamando o outro. Enquanto você não parar, talvez chamar sua esposa e dizer: vem cá, amor, eu quero abrir a minha vida, eu tenho errado contigo aqui, eu preciso tapar esse buraco, porque um buraco está chamando o outro, e eu não quero morrer, eu não quero perder a minha família, eu não quero perder a guerra dentro de casa, eu prefiro me humilhar aqui, para não ser derrubado pelo diabo lá. Eu me inclino diante de Deus, mas eu não perco para o diabo. Criança faz coisa de criança, reis fazem coisas de rei. A Bíblia fala em Apocalipse 1:6 que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino. Tem versões que falam: Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Deus não te fez com uma mentalidade de escravo e nem de menino. Ele te fez com uma mentalidade de rei, de filho de rei. Só que para isso você tem que se posicionar no lugar que Deus colocou você para se posicionar. Ninguém vai colocar uma espada na sua mão. Você tem que pegar a sua espada. Ninguém vai colocar uma espada na sua mão. Escute, em nome de Jesus, a vida inteira, talvez seu pai e sua mãe fez tudo para você, e isso atrapalha você. Muitos homens são atrapalhados exatamente por isso. Sabe o que aconteceu com uma geração para outra? Sabe por que essa geração, o pastor Juscelio fala que a geração Neymar é só beliscar que cai? É só: olha aqui, tu errou, cai, chora, sai da igreja. Não pode chamar atenção, porque aí fica magoadinho. Uma geração fraquinha, uma geração que não levanta, não assume as coisas. O que tem acontecido é que a geração dos nossos pais, e muitos que estão aqui, homens, com seus 40, 50, 60 anos de idade, muitos de nós aqui passamos dificuldade. Nossos pais botaram a gente trabalhar na roça com 11, 12 anos.
Ensinaram a gente a valorizar. Se eu trazia uma borracha da escola que não era minha, a vara comia. De quem é essa borracha? VOP! Devolve. E a gente foi ensinado debaixo, alguns até de uma certa opressão, mas os nossos pais botaram enxada na nossa mão, botaram a gente trabalhar, fez a gente correr, e hoje muitos que estão aqui, nessa idade, conquistaram, cresceram na vida. Sabe por quê? Porque quando era pequeno não foi feito tudo para eles, eles tiveram que enfrentar a vida, e hoje se perde um emprego aqui, vai atrás de outro emprego aqui. Se fechou a porta aqui, vai lá, não tem medo de enfrentar a vida. Só que nós estamos cometendo um erro, nós não queremos que os nossos filhos passem pelas mesmas dificuldades que a gente. E tirando eles das dificuldades que nós passamos, nós sem querer estamos tirando o que nos fez ser o que somos hoje. O pastor Luciano Subirá conta um testemunho interessante. Ele fala que o filho dele foi morar fora, ganhou uma bolsa de estudo em outro país, e ele estava estudando fora, e ele falou: olha filho, eu vou te dar tanto de dinheiro, é o que eu vou mandar para você por mês. Então ele queria casar, o guri tinha 18 anos, falou: pai, eu quero casar, então eu vou te ensinar antes de casar a lidar com finança. Nunca gaste mais do que você ganha. Tá bom, pai. Aí foi o primeiro mês, tranquilo. Segundo mês, tranquilo. Terceiro mês, faltava 3 dias para acabar o mês. O menino liga: então, pai. Então, pai, você já sabe, né, irmão? Começou então, pai. Então, pai. Fala, filho. Então, pai, sabe aquele dinheiro que o pai manda por mês? Sim, filho. Assim, ó, o seu pai pode adiantar 3 dias para mim, porque falta 3 dias para acabar o mês e acabou aqui. Não, filho. Não posso te mandar. Por quê, pai? O pai não tem? Não, tem, está na conta, tem dinheiro. Mas eu não posso te mandar, porque eu preciso te ensinar aquilo e vou honrar a palavra que eu dei. Mas pai, o pai não entendeu, o assunto é sério. Eu estou sem comida, eu não tomei café e estou sem almoço. E eu não vou jantar, porque eu não tenho dinheiro. Então jejua. Ô pai, mas é só 3 dias. Então, é só 3 dias, jejua. Ele estava forjando no filho um caráter. Irmãos, ele esperou passar os 3 dias para contar para a esposa. Seja sábio. Porque se você conta antes, meu irmão, ela dá um jeito de mandar dinheiro. Porque coração de mãe, meu irmão. Aí depois de 3 dias, ele chegou para a esposa e falou: nosso filho fez um jejum de 3 dias. Espiritual. Aí a esposa assim: amor, nosso filho é de Deus. Verdade. Só que dessa vez eu dei uma encorajada nele. Você encorajou ele? Você é um encorajador, né? Mas vamos encorajado um pouco diferente. E ele contou a história. A mulher se debateu. Normal, muito normal. Só que depois ele teve uma conversa anos depois com o filho disse: pai, aquele dia tu me ensinou para a vida, que eu tenho que ser um homem que honro o que eu tenho, não o que eu não tenho. Sabe o que está faltando para mim e para você? Crescer. E muitos de nós não tivemos um pai que nos ajudou a crescer. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Todo Josué tem um Moisés. Eu quero profetizar que essa geração de Josué que está levantando, Deus vai levantar também Moisés. Homens mais maduros, homens que passaram, que não vão arregar com a gente. Vão chamar a gente no canto, vão pegar a gente na orelha e vão chamar de moleque se for preciso. Esses dias eu estava conversando com o irmão, não está aqui, aleluia, então posso falar. E o meu assunto foi sério, ao ponto de ele ficar nervoso. E quando ele ficou nervoso, eu me levantei de onde eu estava, fui perto dele, botei a mão na cara dele e falou: tu deixa de ser moleque, porque se tu for moleque eu pego a cinta. Estou falando de irmão na fé, meu filho na fé, gente que eu cuido, pastorei há muito tempo, tem liberdade para fazer isso. Deixa de ser moleque, tu tem uma família, seu irresponsável. Vou te ajudar agora, a próxima vez eu não te ajudo. Pastor, que dureza. Meu irmão,
Só quem ama, corrige. Só quem ama, corrige. Só quem ama. Sabe o que eu fiz? Levanta! Ele levantou, meio tenso. Me dá um abraço aqui. Dei um beijo nele e falei, eu te amo. Eu te amo muito. Ao ponto de ser duro contigo, arriscando que tu nem congregue mais comigo. Mas pelo menos tu vai saber que alguém te ama. E que alguém falou a verdade para você. Sabe o que está faltando para mim e para você como homens? Se posicionar. Homem, você é rei no seu lar, no seu chamado. Deus chamou você para ser sacerdote. Não se distraia, não fique no terraço. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não estava fazendo o que era para ser feito. Ele perdeu o espírito de guerra, perdeu a vontade de congregar. Congregar é bênção, mas é guerra. Tem irmãos que falam assim, não preciso ir na igreja, e aí os filhos vão esfriando, aí você, não, porque congregar é guerra, congregar é ferro com ferro se afiando, vir para a igreja, andar com os irmãos, irmão, a igreja é igual a arca de Noé, é cheio de bicho, fede, mas é o único lugar que tem salvação no dilúvio. E a gente fica assim, eu não sei, eu não me movimento. Cuidado, você pode estar perdendo o espírito de guerra. E perdendo o espírito de guerra, daqui a pouco você vai estar no terraço. E sem perceber, aqui, o pastor Juscelio me falou sobre isso. Sem perceber, você vai estar vulnerável. Sem perceber. O erro de Davi não foi ficar em casa. O erro de Davi foi ficar em casa em época que não era para ficar em casa. Pastor, qual o problema de jogar videogame? Nenhuma. Pode jogar videogame. Desde que a guerra esteja ganha. Desde que você esteja com as suas atribuições de homem. Desde que você esteja suprindo. Já supriu, a tua esposa está suprida. Teus filhos estão supridos. Você já estudou as escrituras. Você já cumpriu. Você já está, amém, 100%. Então vai jogar videogame. Pastor, eu ainda não sou o marido que eu quero ser, então não vai jogar videogame. Então sai da frente daquelas graças da televisão. Você entra no carro e mete pretinho básico e solta umas musiquinhas de tudo quanto é tipo, o seu filho está ouvindo, depois pergunta, e aí você quer que ele cante lindo, lindo és. Aí você fala, filho, canta aquele hino, ele vai dizer, não, eu vou cantar a música da Anitta. Irmãos, as crianças que sobem aqui no Ministério Infantil, elas cantam as músicas que vocês ouvem no carro, na casa de vocês. Então saiba que eu sei o que você ouve. Eu queria tanto ver meu filho adorador. Você é um adorador? Porque os filhos fazem o que vem os pais fazendo. Como você trata a sua esposa? É assim que seu filho vai tratar a esposa dele. Como que você honra? Você fala mal de lideranças de todo quanto é tipo na sua casa, seu filho vai crescer achando que é normal e vai atrair maldição para a vida dele. Seus filhos, sua esposa. Irmãos, tem coisas que você tem que saber, mas sua esposa não tem que saber. Às vezes você tem que proteger a sua esposa, ela é mais frágil. Ela não vai compreender. Às vezes alguém fala mal da sua família, da sua casa, da sua esposa. Você fala, fulano falou mal de você. Para quê? Seja sábio, guarda isso. Só vai machucar. Como estão entendendo? Você está em guerra. Não se distraia. Irmãos, eu jogo futebolzinho todo sábado. Jogo não, eu dou show. Todo domingo é 3 gols. Os irmãos deixam. Não tem problema jogar futebol. Mas um dia, num sábado à tarde, que tiver o futebol e a sua esposa diz assim, amor, eu queria tanto ficar contigo hoje à tarde, deixa de ser burro. A bola está picando. Tu vai lá chutar com um bando de cabeludo. Um bando de homem, não, meus irmãos, jogar bola. A bola picou dentro de casa, chuta em casa. Diga aleluia. Não, eu marquei, eu vou honrar o meu compromisso. Não tem problema jogar bola, mas, irmãos. Só que se você perceber que é o único dia que seu filho tem para sair com você, larga o futebol, porque a prioridade não é o seu lazer. Você está em guerra, a prioridade não é lazer.
A prioridade não é lazer. Eu não estou dizendo que você não pode ter lazer. Eu estou dizendo que a sua prioridade não é lazer. Eu estou falando por testemunho próprio. Eu perdi o meu casamento em 2002, porque era janeiro, 48 graus. A minha esposa dizia assim: amor, vamos para a praia. Eu tenho futebol. Eu fui negligenciando a minha casa, negligenciando a guerra, brincando de ser crente, brincando de ser marido, brincando de ser pai. Tive que tomar no meio. Deus veio e me corrigiu, permitiu dores, assim como permitiu na vida de Davi. Meu irmão, Ele te ama. E se você negligenciar a espada, eu tenho uma palavra, não é de bênção nem de maldição, mas bíblica. Se você negligenciar a espada, corre um grande risco de você ter colheitas duras como Davi teve. Mas pastor, eu não entendi o que aconteceu. Escute o que o Senhor está falando. Você está negligenciando o que não deveria negligenciar. Você é rei da sua casa. Você é rei dos seus filhos. Você é rei. Então não é tempo de subir em terraço. Pastor, os meus filhos estão casados, todos eles, eu estou resolvido. Então essa guerra já está ganha, vai para o terraço. Porque se você estiver no terraço com a guerra já ganha e você fez a sua parte, pode ter certeza, os seus olhos serão protegidos. Perdeu o ânimo de trabalhar, de orar, de servir. Quantas pessoas que perderam o ânimo de servir? Não serve mais a igreja, não serve mais os irmãos. Meu irmão, essas coisas nos protegem. Quando a gente está servindo os outros, Deus está protegendo a nossa vida. Não perca o ânimo de servir, não perca o ânimo de ajudar alguém, não perca o ânimo de ser bênção na vida de alguém, não perde o ânimo de guerrear. Pessoas que perderam o ânimo. Davi ganhou a guerra fora, mas perdeu dentro. Depois de dormir, irmão, não tem problema dormir. Quando você dorme em tempo de guerra, você sacrifica todo o seu exército. No exército tem uma função chamada sentinela. Sentinela é uma posição em que o soldado fica guarnecendo um quartel. Escute. Aquele sentinela, ele está com um fuzil por 2 horas, intervalo de 4 horas de sono. Ele está com um fuzil por 2 horas. Aquelas 2 horas, pode ser dia 31 de dezembro, das 10 à meia-noite. Pode ser, o horário não importa. Mas ele está de sentinela, é o lugar dele, é a hora dele. Naquele momento, ele é a maior autoridade naquele lugar. Nem general tem a autoridade que ele tem. Ele é inviolável. E ele está ali com um fuzil, atento. Por que ele está atento, meu irmão? A questão não é alguém vir matar ele e roubar o fuzil. A questão é que ele está guarnecendo, não é só a vida dele. Ele está guarnecendo todo um quartel à sua retaguarda. Os colegas de turno dele estão dormindo. Então, enquanto os colegas de turno estão dormindo, ele está atento. E aí ele fala assim: quer saber? Vou dar uma dormidinha. E aí ele dá uma sentadinha, uma encostadinha para dormir. O grande problema é que quando você está neste lugar de guerra e você dorme, toda a tropa pode ser assassinada. Toda a família pode ser destruída, porque você resolveu sentar na hora de não sentar. Porque nós resolvemos brincar de ser crente. Ai, pastor, ouvi música do mundo. Meu irmão, Deus quer que você chegue num ponto que você só busque coisa que edifique a sua vida, e edifique a sua casa, e edifique o seu espírito. Para desse negocinho. Isso aqui eu não acho pecado. Busca Deus. Ouve o Espírito Santo, que Ele vai levar você a um lugar de santidade, a um lugar que Ele quer. Quando um menino na fé chega para mim e fala: pastor, eu estou em dúvida se eu ouço música do mundo ou se eu não ouço. Eu entendo, aconselho, oriento, com toda a compaixão e amor que eu posso ter. Mas é inadmissível um homem maduro na fé, que conhece as Escrituras, que anda com Deus, ficar com duvidazinha. Não tem duvidazinha. Ou você está na guerra, ou você está na guerra. Por que com 18 anos o soldado pode ser soldado? Não pode ser com 17. Um mínimo de maturidade para pegar um fuzil na mão. Eu acho que tem que rever esse número.
servi com 38. E a gente recebe no quartel, é um extrato da sociedade. Um monte de moleque. Um monte de moleque de 18 anos, com barba na cara. E eu vou dizer, me perdoe, a culpa não é a maioria deles não. É na sua retaguarda o problema. Porque quem tem que forjar eles são nós, os pais. Somos nós que vamos dar destino e vamos encorajar e vamos lapidar e provar. É o pai que prova o filho. É o pai que coloca ele na forja. Quantos entendem? O sentinela não pode dormir. Escuta o que eu vou dizer, guarde essa frase. Se você dormir, enquanto você estiver na guerra, no terraço, a sua família pode ser sacrificada. Vou repetir, enquanto você dormir, enquanto você parar de fazer o que você não devia parar de fazer, a sua família pode ser sacrificada. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou falar algo meu particular. Às vezes passa uma semana e alguns dias, e eu relaxo no jejum, eu dou uma relaxada, amém, tá bênção, glória a Deus, vou ministrar fora, e aí eu dou uma relaxada, aí eu sinto que a guerra continua, eu sinto que a minha espada começou a sair da minha mão, eu sinto que eu estou desguarnecido, aí eu olho para minha casa está dormindo, tranquila, achando que eu estou no meu lugar de sentinela e eu não estou mais. Aí eu pego a minha espada de novo, abro um jejum, vou para o meu quarto, abro a Bíblia e falo: Deus, eu estou em guerra ainda, eu estou em guerra, manda os teus anjos, meu irmão. E aí tu acha que o Senhor não manda os anjos? Ele manda, mas manda para aquele que está em guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não quiser entrar na guerra, só tem uma solução: você perde ou ganha, porque a guerra todo mundo tem que entrar. A diferença é, ou você assume a guerra ou não assume. Se você não assumir, é nocaute. Ele vai te bater até dizer chega. Mas se você assumir a guerra, a Bíblia fala que a guerra pertence ao Senhor, o príncipe da paz. Se você entrar na guerra, eu tenho certeza que o Senhor entra junto com você na guerra. Experimente. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Experimente. Semana que vem, tire 2 dias de jejum. Sequentes ou individuais. Abra sua Bíblia nesse período. Vá para o seu quarto. Tire meia hora só, 15 minutos. Com a Bíblia e com o Espírito Santo. Escute, observe como Deus vai mostrar coisas dentro da sua casa que você não está vendo. Porque você vai começar a ver o que você precisa ver. Quando você negligencia essas coisas, você vê o que você não precisava ver. Davi viu o que não precisava ver. Se ele estivesse na guerra, ele viria o que fosse necessário para ver. Tem coisas, tem chaves no seu filho, na sua filha, que você precisa virar e você não está virando. Daqui a pouco o mundo vai vir virar. É você que tem que virar essa chave. Eu não posso dormir em tempo de guerra. Domingo aqui eu fiz um ato com a minha filha, aqui na igreja. Ela fez 15 anos. Meu irmão, eu não vou esperar um menino de 15 anos vir dar um anel para ela. Eu não vou esperar o mundo dizer que ela é especial para mim. Mas eu não tenho dinheiro. Parcela, vai lá, compra uma aliança para sua filha. Irmão, escute, qual sacrifício que vale você ter a sua casa saudável? E eu poderia dizer: não, mas eu já gastei com não sei o quê, eu tenho que trocar os pneus do carro. Os pneus do carro. Uma vez eu fui numa casa, vou contar um testemunho, eu fui numa casa que estavam separando, o casal estava separando, isso faz 8 anos, mais ou menos, ou mais. Eu cheguei numa casa, o casal estava separando, a mulher estava no quarto chorando e o homem estava na sala, jogando videogame com um amigo. E eu cheguei, eu e minha esposa. Minha esposa foi para o quarto com a mulher e eu fiquei na sala esperando ele parar de jogar videogame. E ele assim: pastor, só um pouquinho. Só um pouquinho já. O italiano que habita em mim já veio. Eu só segurei ele. E eu só esperando. Ele se tocou. O amigo dele se tocou. Vamos embora, depois eu volto aí e tal. O clima ficou ruim, não falei nada. Saiu, ficou ele desligou o videogame. Pois é, pastor. Estou com uma luta. Eu falei: qual a sua luta? Minha luta é a seguinte: minha esposa não
Sexualmente, nada, as coisas estão difíceis. Não, mas está difícil mesmo. Realmente está bem difícil aqui as coisas. Pastor, por que o senhor percebeu alguma coisa? Percebi. Percebi que tu tem 13 anos de idade. Eu percebi que tu é moleque. Eu percebi por que não te impediram de casar com essa menina e tirar ela da casa dos pais. Eu percebi que tu não tem noção do que tu fez. Eu percebi que um videogame desse aqui, tu quer que eu continue, tu quer que eu te ajude? Eu falei, quero. Pode tirar da tomada. Pode dar ali para mim. Ou eu vou quebrar, eu vou ofertar para uma criança, porque uma criança quer esse videogame. Ô pastor, será? Será? Não. Ou eu não falo mais nada a partir de agora. Tá bom? Pegou um saco no mercado, chorando. Eu paguei caro, a parcela ainda está para... Paga as parcelas. Eu ainda vendi, dei o dinheiro para ele ainda. É porque eu fiquei com misericórdia das parcelas. Eu ainda vendi e dei o dinheiro. Está aqui o dinheiro, ó. Paga as parcelas. Quer saber a notícia? Estão divorciados há 8 anos. Acabou um casamento, acabou uma família. Porque alguém que era para estar na guerra não estava. Eu só queria que você entendesse que aqueles 2 meninos lá de Suzano tinha um rei sobre eles que não se posicionou. Pode ter certeza, teve um rei. Algum rei dormiu no terraço. Senão não aconteceria. Não, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela não vai se desviar. Se a Bíblia diz, não é mentira. Algum rei que era para estar ensinando no caminho estava no terraço. Algum rei que era para estar sentado à mesa com os filhos estava sentado numa mesa que não era para sentar. Escute o que eu vou dizer para você. O problema não é sentar na mesa de bar. O problema é que sentar na mesa de bar você não vai estar exercendo o teu sacerdócio em casa. Escute, você tem um lugar em Deus. Não deixe o diabo roubar. Algum rei falhou. E as consequências foram grandes. Porque a espada não se apartou da família de Davi. O menino morreu. Davi fez luto. Tudo isso, sumutiel. Ele perdeu o espírito da guerra. Ele perdeu o desejo de guerrear. Sabe qual é a minha vontade? Eu quero que você saia daqui hoje assim, dizendo assim, eu vou comer a Bíblia, eu vou fazer alguma coisa. Eu quero que você saia daqui decidido a pegar a espada. Eu não quero que você saia daqui perfeito, porque você não é. Mas eu quero que você saia daqui inteligente, percebendo que o caminho que Davi trilhou, você não vai trilhar. Eu quero que você saia daqui decidido a pegar a espada. Pastor, mas faz tempo que eu não manuseio. Pega a espada na mão. O Senhor vai te dar habilidades para lidar com ela. Ele vai trazer revelação necessária para você. Escute, Deus vai fazer você ver o que você precisa ver. Você vai ver o que precisa ver. Tem chaves na sua esposa que é só você que vira. Tem lugares na sua esposa que só você, homem, pode virar. Pastora, minha esposa está depressiva, angustiada. Minha esposa perdeu o espírito de vida. Ela não quer mais saber de congregar. Observa. Talvez foi você que estava no terraço. Então é fácil. Sai do terraço. Sai do sono. Sai do soninho, levanta e começa. Pastor, mas eu não sinto vontade. Irmão, eu quero saber um ser humano que sente prazer em jejuar. Me mostra que eu vou beatificar, vou consagrar querubim e vou botar uma asa nas costas e vou mandar voar. Não existe um que goste de jejuar, ler a Bíblia, buscar. Não, você tem que abrir mão de WhatsApp, você tem que abrir mão de filmezinho, tem que abrir mão de coisinha, tem que abrir mão, porque criança fica com os brinquedinhos na mão e não solta. A minha filha, ela foi no mar e ela começou a encher a mão de aquelas conchinhas, aquelas pequenininhas, marisquinho, aquela marisquinha, encheu de marisquinho. Aí surgiu uma estrela do mar. Ela, ai, a estrela do mar, pai, como é que eu faço? Com a mão cheia de marisquinho. Larga os marisquinhos.
Marisquinho tem milhões, estrela é uma. Mas ela é uma criança, ela não entendeu, ela ficou com os marisquinhos dela na mão. E a gente está ali com os marisquinhos nossos. Com as nossas, é é a minha vida, é o meu negócio, é o meu futebolzinho, é o meu videogame. É a tua espada, é o teu exército, é a tua família, é a tua esposa, são os teus filhos, é a tua empresa, são os teus amigos, é o teu ministério, é o teu chamado, é a tua vocação, é o teu legado. É isso sim que tem importância na tua vida e na minha. Larga as conchinhas. Em nome de Jesus. Pastor, eu já dormi no terraço e eu já vi a mulher e eu já nasceu o filho. O que eu faço? Abra comigo. Salmo 51. Não durma. Você não é mais menino, você é um homem de Deus. Se Ele confiou soldados aos seus cuidados, é porque você pode. Eu vou repetir. Se Ele confiou soldados ao seu cuidado, é porque você pode. Deus te deu filhos, Ele confiou soldados aos seus cuidados. Aleluia. Cara, pensa, o seu filho, a sua filha é algo que Deus te deu. E Ele falou assim, Clebinho, cuida. Muriel, cuida para mim. Telmo, cuida, tu é rei sobre eles. Eu não posso dormir, meu irmão. Salmo 51 é o salmo que Davi fala logo depois de pecar. Quando ele cai em si da besteira que fez. E ele diz assim, talvez essa seja a sua oração essa noite. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, é inculpável em julgares. Eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Versículo 7. Purifica-me como o isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Restitui a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Essa é a oração de um homem que tropeçou. Essa noite, a minha oração e o que o Espírito fala ao meu coração é que entre nós tem muitos reis que estão dormindo e alguns reis que estão machucados. Você não acredita mais que você pode estar no lugar de rei. Você não acredita mais no lugar e na coroa que Deus colocou sobre você. Você nem acredita mais que Deus te ouve. Você acha que não vale a pena mais jejuar, porque o que você fez é teoricamente imperdoável e aparentemente você não consegue mais chegar a Deus. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: as minhas misericórdias, como o salmista diz, cobrem tudo. Eu perdoo todo aquele que se aproxima de verdade. Eu tenho o poder de colocar uma espada na sua mão de novo. Eu tenho o poder de sacudir a sua vida de novo. Eu tenho o poder de curar você. Essa noite, o Espírito Santo está falando para homens. Homens de Deus. Homens de Deus. Você não entendeu. Homens de Deus. Você não é um homem do diabo. Você é um homem de Deus.
entenda a força dessa palavra. Homem de Deus. Eu vi um testemunho de um homem que estava saindo em prostituição com uma mulher. E no testemunho, ele parou no motel e a mulher, a prostituta, ela desceu. E ela desceu e ele não saiu do carro, ele demorou para pegar uma coisa e ela, na força da expressão, olhou para ele e falou: bora, homem de Deus. Mas uma expressão. Ela não quis chamar ele de homem de Deus. Ela falou: bora, homem de Deus. Tipo, sai do carro e vem. Quando ela falou isso, dentro dele, um turbilhão veio, porque ele era um homem de Deus. Só estava fora do seu lugar. Ele nunca deixou de ser um homem de Deus. Ele só estava fora da sua posição. E eu quero dizer uma coisa para você. Levanta, homem de Deus. Você pode estar fora da sua posição, mas você é um homem de Deus. O Espírito Santo já selou e chamou você. Ele te deu a dádiva de ser pai. Ele te deu a dádiva de ser filho. Ele te deu a dádiva de nascer, a dádiva de ser marido. Então ele te deu um exército. Pega essa espada. Levanta, homem de Deus. Se posiciona, homem de Deus. Entra para o lugar que você tem que entrar. O Senhor está te dando força para isso hoje.